fala mundo, o mundo, ele, na Bíblia, ele vem de uma palavra chamada cosmos, que quer dizer sistema organizado. O Senhor Jesus, quando ele se refere ao mundo, em João 14, ele diz, vem aí o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Porque o Senhor Jesus, ele deixa muito claro que há um governo nesse mundo. É um sistema organizado. O mundo não vai melhorar. A educação não vai melhorar. As diferenças sociais não vão melhorar. O país não vai melhorar. Porque o mundo jaz no maligno. Ele melhora por um tempo e depois piora por outro tempo. Porque o mundo já está condenado. O mundo já tem o seu tempo determinado e contado. Mas os peregrinos, aqueles que são chamados para sair do Egito, para deixar o mundo, eles precisam aprender a viver no mundo sem deixar que o mundo viva nele. Isso é algo muito difícil, porque o pecado é fácil de combater o pecado. As coisas é fácil. Mas o mundo, ele é sutil. O mundo é um sistema organizado, cheio de sutilezas, cheio de detalhes, é diferente do pecado. Lutar contra o pecado é fácil, é só estabelecer uma norma de regra. Mas o mundo não. Porque o mundo, ele tem uma organização, ele tem uma cabeça, ele tem uma forma de entrar nas pessoas, sem que as pessoas percebam. Eles têm uma forma de se tornar pagão, aquilo que nós oferecemos a Deus, sem que a gente perceba. Isso está na Bíblia inteira, de capa a capa, é só ler. É só ver o que acontecia com Israel quando pedia um bezerro de ouro e rapidamente se desviava do Senhor. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Como é que a gente faz isso? É fazendo uma estátua de Deus? Não, gente. É mudando os valores de Deus. Os valores de Deus são eternos, são elevados, são muito maiores do que a nossa mente humana pode compreender. Mas nós queremos imaginar que Deus é igual a gente. É a semelhança de homens. E nós pensamos que Deus gosta das mesmas coisas que eu gosto. Se eu vou lá fora e acho uma coisa que eu gosto, eu vou lá, eu vou oferecer para Deus, porque Deus também gosta. Aí eu coloco Deus no mesmo nível que eu. Eu penso que Deus, ele tem exatamente o mesmo costume, os mesmos gostos e a mesma cultura que eu. E eu coloco Deus no meu nível. Eu coloco Deus num nível comparável a mim. E tudo que eu acho bonito, vou oferecer o melhor para Deus. Se eu acho bonito, Deus também acha. Então esses homens que eles haviam conhecido a Deus, eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Eles tiraram a essência de Deus e mudaram e acharam então que Deus poderia ser como um homem, ou talvez até como um animal. E isso é a verdadeira idolatria que a Bíblia nos ensina. E aí, irmãos, acontece uma coisa muito interessante em Gênesis 13, versículos 7 a 10. Essa é uma passagem maravilhosa da Bíblia. O Ló, ele andava junto com Abraão, e Abraão tinha a bênção de Deus, e Ló, ele estava sendo muito abençoado, porque Abraão tinha a bênção de Deus. Só que o gado de Ló começou a ficar muito grande, e aí os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão, e Abraão falou, Ló, não é bom que nós vamos brigar, porque nós somos irmãos, não devemos brigar. Vamos fazer o seguinte, escolhe um lugar para você ir, e eu vou escolher um lugar para mim ir. E a gente vai ficar separado, cada um vai cuidar do seu gado, mas vamos continuar como irmãos. E a gente não vai mais brigar. E a Bíblia diz que no versículo 10, Gênesis 3, 10, levantou Ló os seus olhos. Aqui começa a armadilha de Satanás. Jó levantou os olhos. Ele já não andava mais naquela situação de prostração diante do Senhor. Ele levanta os olhos. Aí ele vai ver uma grande campina. Era algo maravilhoso. Ele pensa, poxa, eu podia até construir uma igreja naquela campina. Porque é uma campina muito fértil. É algo assim que vai causar um grande avivamento. É algo assim que vai ser muito bom para mim e para o meu povo. E aí ele olha para aquela campina que era toda bem regada. Aquela campina, ela era fértil. Ela dava assim, ela tinha muito alimento. E aí Ló, ele fica muito assim apaixonado por aquela campina. E aí, a Bíblia diz que ele vai, porque Deus ainda não tinha construído Sodoma e Gomorra. E aquela campina, ela parecia o jardim do Senhor. Olha que espetáculo, a campina parecia o jardim do Senhor. Então Ló, ele fica maravilhado. Deve ser um pedaço do Éden que está aqui. Era uma coisa assim magnífica
aos olhos de Ló. E aí Ló, então, ele vai, olha só, versículo 12, habitou Abraão de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até onde? Até Sodoma. Ué, Sodoma? O que é Sodoma? Lugar da prostituição, da lascívia, da sujeira, da idolatria, da imundícia. Mas não era a campina do Senhor? Então Ló levanta os olhos e diz, esse vale, ele parece a campina do Senhor. Ele é glamouroso. Ele vai encantar as pessoas virão aqui e vão se sentir à vontade. Porque não vai ser aquela contradição, daquela coisa, daquele maná sem graça. As pessoas se sentirão à vontade, elas falam, nossa, que lugar aconchegante. Então Ló, ele vai armando as tendas dele, a princípio, na campina. Ele começa na campina, porque é pior, é brecha. Mas aí quando ele chega na campina, ele vê que ele está se engrandecendo, ele vê que a coisa está ficando boa, e ele vai armando as tendas, armando as tendas, armando as tendas. E quando Deus decide destruir Sodoma, quem que está em Sodoma? Ló. Toda a família de Ló, naquela maravilha, dentro de Sodoma. Aí Deus, ele diz que ele vai destruir Sodoma, mas o ouvido de Ló já não escuta mais a palavra de Deus, porque ele já está em Sodoma. É necessário que Abraão interceda por Ló. E Ló, então, ele tem que ser arrancado de Sodoma à força. E a mulher dele nem quer sair. Não, eu vou deixar esse imóvel novinho que eu comprei agora a prestação. Eu não posso deixar aqui a minha casa. E ela sai à força e no meio do caminho, eu não quero sair. Então vira uma estátua de sal. Porque ela estava apaixonada. Essa palavra está muito na moda, apaixonado, né? Amor eros, né? A coisa assim, meio erótica. Então, porque tem a ver com a carne, tem a ver com a alma, não tem a ver com o espírito. E nós precisamos tomar muito cuidado, que a Bíblia fala em Efésios 4,15, seguindo a verdade em amor. Amor é a marca da igreja, mas Jesus Cristo diz, eu sou o caminho à verdade. Amor sem verdade é alma. Amor sem verdade é carne. O amor, ele só pode estar junto na igreja com a verdade da palavra de Deus, a verdade doutrinária, a verdade apostólica, a verdade que nós como recabitas precisamos guardar, manter e viver. E o Senhor, ele dá mais aqui algumas características desses dois ministérios. Êxodo capítulo 25. Eu quero falar alguma coisa sobre Moisés. Novamente, um testemunho que Deus fala com Moisés. Êxodo 25, versículo 40. Moisés, atenta, presta atenção, Moisés. Pois que faças conforme ao seu modelo. Moisés, eu te dou um modelo. Eu te dou um padrão. Eu te dou, Moisés, uma normativa. Segue o modelo que foi mostrado no monte. Então Moisés, ele não poderia falar, não, mas hoje eu sinto assim uma inspiração do alto. E aí eu sinto assim, eu consultei meu consultor de marketing e o meu arquiteto e eu percebi que se eu mudar um pouquinho essa flor aqui, Deus não vai ficar magoado. Afinal de contas, é algo lindo, é o melhor que nós estamos oferecendo a Deus. Melhor segundo os meus valores, segundo os meus padrões. Então Deus, ele dá uma repreensão em Moisés e diz, Moisés, atenção, o meu melhor não é o seu melhor. Então fica atento, para que você nunca perca os valores de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus diz assim, aprove a Deus. Vamos ver o que, a palavra de Deus é linda, irmãos, é apaixonante. A palavra de Deus, a gente estuda ela dia e noite e é incansável, porque ela é linda. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava com alguns problemas com esse povo de Corinto. Eles estavam se desvirtuando da centralidade de Cristo na igreja, da centralidade do Evangelho na igreja. E eles estavam querendo cultuar homens e seguir homens. E 1 Coríntios 1, 21 diz, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. O mundo não entende Deus, ele não conhece Deus, ele não aceita Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Essa loucura da pregação é aquilo que Jeremias sentia, é aquilo que Jeremias fazia, é aquilo que Abacuque fazia, é aquilo que Zacarias fazia, é aquilo que João Batista fazia, é o que o apóstolo Paulo fazia, uma loucura da pregação. Uma loucura, quando o Simeão ele está abençoando Maria, ele fala, este Jesus será um sinal de contradição.
para a queda de muitos e para a elevação de muitos em Jerusalém, um sinal de contradição. Não é um sinal que o mundo vai achar bonito. E também não é um sinal que as pessoas vão se sentir à vontade. Mas é uma espada. Maria, uma espada transpassará a tua alma. Uma espada vai mostrar o que está no teu coração. Porque a palavra de Deus é uma espada que desnuda o nosso coração. Ela é uma espada que revela o que está escondido no nosso coração, as nossas motivações. Ela é uma espada que você não pode se esconder. As suas motivações, elas ficam às claras. Então, o Senhor Jesus é um sinal de contradição. E o Evangelho do Senhor Jesus não pode ser diferente dele. O Evangelho dele é ele. É algo contraditório. Não é algo em que eu simplesmente me sinto à vontade, mas é algo que eu sou impactado. É algo que eu sou desafiado. É algo que eu preciso realmente tirar as sandálias dos pés e me prostrar diante do Senhor e da palavra do Senhor e do falar do Senhor. E aí, em 1 Coríntios ainda, no versículo 1, no versículo 18, o apóstolo Paulo fala assim, porque a palavra da cruz, ela é uma loucura. Ela não é uma coisa que as pessoas aceitam simplesmente. A palavra da cruz, ela é uma loucura. Porque naquela época as pessoas tinham pavor da cruz. O general Tito, quando ele chegou diante de Jerusalém, ele mandou crucificar tanta gente que não tinha mais cruz para tanta gente assim. Acabou madeira. Quando falava em cruz, o judeu ficava apavorado, porque era o tipo de morte mais cruel e mais terrível que existia na época. E o apóstolo Paulo diz, a palavra da cruz, ela é uma loucura. Ela não é algo que pode ser amenizado. Ela não é algo que pode ser amaciado. Ela não é algo que pode ser misturado. Ela não é algo que eu possa assim colocar o meu tempero para ver se fica mais saboroso, para ver se perde o sabor do maná e ganha um sabor de carne de codornizes. A palavra de Deus, ela não é isso, ela não é uma pluma, ela não é uma pena, ela é uma espada. Irmãos, pega no fio de uma espada e vê se seu dedo vai ficar bacana. Não vai sair sangue. Porque a cruz, ela simbolizou e sempre vai simbolizar a morte. E o apóstolo Paulo diz, a palavra da cruz, ela é uma loucura. Ela não é algo assim que vai ser agradável para a minha carne, que eu vou falar, ai que maravilha que é isso. Porque o Senhor Jesus diz, quem quiser me seguir, morra, renuncie a si mesmo. Negue o seu ego, a sua alma, seus desejos, seus valores, seus achismos. Esses achismos que têm invadido o nosso meio, nós temos que negar. E aí, veja que o apóstolo Paulo diz assim, para os que perecem ela é loucura. Para os que parecem em todo e qualquer lugar. Não é só no mundo não. Mas é gente que às vezes está no meio do povo de Deus, mas está perecendo, porque o coração está endurecido e o ouvido cheio de cera, a cera de Satanás. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Esse sinal de contradição, esse sinal que às vezes parece duro, que às vezes parece algo difícil de suportar, na verdade, é o poder de Deus para a salvação. Quando Jesus ele veio nascer no mundo, ele podia ter nascido nos palácios de Herodes, ele podia ter feito um acordo com Herodes, mas ele nasceu numa manjedoura, ele não tinha nada, a única coisa que foi dele foi aquele capim lá da manjedoura, aquela coroa de espinho, aquela cruz, foi dele. Quando ele quis fazer a ceia, ele pegou emprestado do cenáculo da mãe de Marcos. Quando ele precisou andar no jumentinho, ele mandou pedir emprestado. Quando ele foi multiplicar pães, ele pediu emprestado o lanche do gurizinho. Porque o Senhor Jesus, ele mostra esse evangelho da manjedoura com valores diferentes, com valores eternos, com valores que não são os nossos valores, não são os valores da nossa cultura, não são os valores que a gente pensa que são os elevados. É preciso, irmão, prestar muita atenção. Veja bem, eu não sou a favor de Jeroboão, que veio causar divisão em Israel, pelo amor de Deus. Sou contra todo tipo de divisão. Mas eu sou a favor da gente fazer um estudo sempre mais profundo da palavra, da espada,